Vamos falar a respeito da verdade. Bom, temos inicialmente duas questões relacionadas à verdade, ou melhor, duas compreensões. A verdade pode ser compreendida quando comparada com a veracidade ou quando comparada com a realidade. Qual é a diferença dessas duas compreensões? A diferença é que, na primeira compreensão, a verdade se opõe à mentira. A verdade, ela está em um dizer. Portanto, verdadeiro ou veraz é quem não mente. Aqui, o que é verdadeiro não é uma coisa, é um discurso que se diz sobre uma determinada coisa. Quando eu quero saber se um dizer é verdadeiro ou falso, aí o que eu busco normalmente? A correspondência entre o que é dito e a realidade. Observa que o que vai ser verdadeiro ou não será a realidade, mas o que eu digo, o meu dizer vai ser confrontado com a realidade. Se a realidade confirmar o meu dizer, então ele será tido como verdadeiro. Se não, ele será tido como mentiroso. No segundo modo de entender, quando nós comparamos verdade e realidade, aí nós vamos dizer o seguinte: real são as coisas que existem. Portanto, tudo que existe é real. O que não é real é o que não existe. Aqui, nós não diremos se determinadas coisas são verdadeiras ou falsas, mas diremos o quê? Se elas existem ou não existem. Uma proposição verdadeira é uma proposição que expressa um fato do mundo. Falei algo, aquilo expressa alguma coisa do mundo, é verdade. Falei algo, aquilo não expressa uma coisa do mundo, então não é verdade. Agora, surge um problema aqui. Será que nós temos mesmo condição de dizer que uma determinada coisa corresponde a um fato do mundo? Ou será que muitas vezes, quando eu digo que algo corresponde a um fato do mundo, na verdade, corresponde dentro da minha maneira de entender o que significa corresponder? Para tratar dessas duas questões, nós teremos duas posturas básicas. Uma é a do ceticismo e a outra é a do dogmatismo. O dogmatismo tem um sentido comum, um jeito comum de ser entendido, e nessa forma comum, dogmático é aquela pessoa que tem uma determinada certeza, não questiona, não põe aquilo em dúvida, e ela se fixa naquela certeza e pronto, aquilo é daquele jeito porque ela quer que seja, e daí não pode ser questionada, não pode ser esmiuçada. Nós teremos um determinado tipo de dogmatismo, quando aplicado à política, que vai negar o pluralismo. O dogmatismo, portanto, político, será aquele tipo de dogmatismo que levará à ditadura, ou seja, só vale uma determinada visão, que é a visão de quem governa. O contrário do dogmatismo será o ceticismo. Mas antes de entrarmos nele, precisamos falar do dogmatismo principal, que é o dogmatismo filosófico, é o que nos interessa aqui. O que é o dogmatismo filosófico? O dogmatismo filosófico é aquela atitude das pessoas que dizem ou que estão convencidas de que a razão pode alcançar a certeza absoluta das coisas. Para muitos, nós nunca podemos ter certeza das coisas, e aí as razões são várias, já nós veremos no ceticismo, e para outros nós podemos ter, sim, certeza das coisas. Os que dizem que nós podemos ter essas certezas são os chamados dogmáticos. David Hume colocou em questão a nossa capacidade
de atingir certezas absolutas. Ele punha, portanto, a questão de que não era tão simples admitir essa possibilidade. Já Kant vai dizer: nós podemos atingir a certeza de algum tipo de realidade, mas há outro tipo de realidade da qual nós não podemos asseverar nada. Essas duas realidades, ou esses dois tipos de realidades, Kant chamou de número e de fenômeno. O número é a coisa em si, o que as coisas são em si. E o fenômeno é como as coisas aparecem para nós. O que as coisas são em si, o número, nós nunca podemos saber do que é. Mas, como elas nos aparecem, isso a gente pode. Então, esse tipo de conhecimento, que é o conhecimento fenomênico ou do fenômeno, esse tipo de conhecimento nós podemos ter. Agora, finalmente chegando aos céticos, nós vamos dizer o quê? O cético vai negar que a gente tenha condição de ter um conhecimento certo e seguro. Não podemos. Gorgias será um dos principais desse grupo, pelo menos dos antigos, um dos pais do ceticismo. E temos aqui 3 ideias dele que enunciam o grosso do seu pensamento. Ele vai dizer: o ser não existe. Se existisse alguma coisa, nós não poderíamos conhecê-la. Se nós pudéssemos conhecê-la, nós não poderíamos comunicá-la. De todo modo, aí nós temos um encaminhamento da irrefutabilidade do ceticismo. Ou seja, não tem como não ser cético. Mesmo que exista alguma coisa que ele diz não existe, mas mesmo que exista, nós não teremos condição de conhecê-la. E mesmo que possamos conhecê-la, nós não teremos condição de comunicá-la. Pois bem, essas 3 ideias exprimem 3 campos do conhecer, ou do conhecimento. E que campos são estes? É o campo do ser, do pensar e do dizer. Ele vai fazer uma crítica aos pensadores que identificam o pensamento acerca do real com a realidade das coisas. O que eu penso acerca do real não é necessariamente o que o real é. Pirro, que é um outro cético, ele vai também abdicar da certeza porque ele conheceu várias culturas, vários povos, vários valores, várias crenças, e aí ele fez um confronto. Todo mundo pensa de um jeito, tem uma cultura de um jeito, acredita de um jeito, passa essa cultura na conta de cultura que é a verdadeira. Aí outro vai e nega. Quem é que vai ter razão? Por que eu vou dar razão para este ou para aquele? Ele vai dizer: o melhor é não admitir nada de ninguém e ao mesmo tempo admitir tudo de todo mundo. Está todo mundo certo e ninguém está certo. Qual é a consequência prática de a gente seguir esta maneira de ser pirrônica? É que a gente vai terminar aceitando com serenidade o fato de não poder discernir o verdadeiro do falso. Não dá para distinguir. Bom, e aí nós chegamos a um estágio bastante interessante. Será que é possível distinguir o verdadeiro do falso? Muitos de nós temos muitas certezas durante a vida. Estas certezas, com o passar do tempo, elas vão sofrendo choques com novas descobertas que nós vamos fazendo. E muitas vezes, certezas se transformam em incertezas. Por causa da presença dessas incertezas em nossas vidas, normalmente nós temos uma tendência de começarmos a achar que já que aquilo que eu pensei que era num dado momento não é, por que o que eu penso que é agora vai ser? Daqui a pouco eu descubro de novo novas coisas e isto vai derrubar as certezas que eu tenho agora. Então não dá para admitir como certo nada. Pois bem, o que eu estou dizendo é algo que caracteriza bem o jeito de pensar da contemporaneidade. A contemporaneidade meio que abdicou da capacidade de distinguir o certo do errado, o possível do impossível. Aqui não há uma crítica, aqui é uma constatação. E talvez até seja o caminho melhor. Aí fica com cada pessoa. Não sou eu que direi qual caminho conduz a um estilo de vida mais vantajoso para cada um.
vamos chegando à parte final de nossa aula, tratando finalmente dos outros céticos. Por que eu chamo de outros? Porque esses dois primeiros, o Pirro de Eleia e o Gorgias, são céticos da antiguidade. E estes aqui já são do Renascimento para cá, portanto da modernidade. Vejamos alguns. Michel de Montaigne vai dizer o seguinte: ele vai fazer uma oposição ao pensamento medieval e no final ele vai aderir a um ceticismo. E por que ele vai aderir ao ceticismo? Porque ele vai fazer uma reflexão sobre as influências sociais e pessoais e vai constatar que estas influências relativizam a verdade. E isso não é pouco razoável. Quantos de nós não abrem mão de verdades, de certezas, porque outras certezas vêm da boca de certas outras pessoas? Então, assim, ele vai dizer o seguinte: dependendo de quem fala, aquela certeza, aquela verdade se impõe para a comunidade. Dependendo do lugar onde a comunidade aceita como verdadeira uma determinada coisa, há mais chance de a gente aceitar um determinado pensamento de uma determinada pessoa ou de um determinado grupo. Em outras palavras, a verdade, ela sofre influência tanto do indivíduo quanto da sociedade. Se ela sofre influência, significa o quê? Uma coisa que eu vou defender num grupo que defende, eu vou ter que atacar num grupo que ataca. Porque ela vai ser verdade para o que defende e ela vai ser falsa para o que ataca. Para o que ataca, a verdade vai ser exatamente o oposto. A perspectiva de Montaigne, ela vai ser a própria característica da modernidade, que é o quê? Uma valorização da subjetividade, ou seja, do eu. No século XVIII, vamos ter a figura de David Hume, e Hume vai adotar o ceticismo atenuado. Aqui a gente vai ter o seguinte: ele vai dizer, existem crenças que nos orientam no cotidiano, e essas crenças podem ser corretas ou incorretas. Aí você pega a sua crença. O que você acredita não é verdade porque você acredita. Mas também o que você acredita não é mentira porque você acredita. Não é você que faz a verdade ou a mentira daquilo que você acredita. Então, uma coisa é certa, o que você tem como certo pode ser realmente certo e pode não ser. Então, se pode ser uma coisa e a outra, como é que você vai bater no peito e dizer, não, mas ela é a certa? Claro que você vai dizer que é porque você defende aquela determinada crença. Mas exatamente a pessoa que ataca aquela crença vai dizer exatamente que a crença oposta à sua é a crença certa. Quando eu falo em crença, eu não estou falando só de crença religiosa, estou falando de aceitações de coisas. Um monte de perguntas que a gente tem sobre questão, por exemplo, de alma. O que acontece depois que a gente morre? Tem um monte de respostas e cada um vai ter a sua como certa. E a verdade, como eu acabei de falar, é que a sua crença pode ser uma certa ou uma errada. A do outro pode ser certa ou errada. Bom, cheguemos ao final quando trataremos do filósofo brasileiro Oswaldo Porchat Pereira. Vamos então à conclusão final do nosso trabalho. O Oswaldo vai dizer o seguinte: nós temos uma visão de mundo que é uma racionalização. Ou seja, a nossa visão de mundo é uma racionalização precária, provisória e relativa. O que significa isso? Que o que eu penso que eu sei sobre o mundo, na verdade, é uma construção intelectual minha. Eu não fui até o mundo e peguei as coisas do mundo e agora estou repassando para vocês. Mas eu peguei na minha experiência com o mundo, levei os elementos da minha experiência para a minha inteligência e fiz um trabalho dentro da minha mente. O resultado que eu mostro para vocês não é um resultado retirado direto do meu contato com o mundo.
mas de uma análise, de um processamento que eu realizei na minha mente. Então, o que eu mostro para vocês já não é algo puro, mas algo construído. Por hoje é só. A questão